Olá, sejam muito bem-vindos. Nós investimos imenso tempo e dinheiro em cremes, sérums, todo o tipo de tratamentos para cuidar da nossa pele por fora. Criamos barreiras contra o sol, contra a poluição, mas e se a maior ameaça à juventude da nossa pele não estiver do lado de fora? E se a batalha mais importante estiver a ser perdida, silenciosamente, cá dentro? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar a fundo na causa oculta do envelhecimento, a inflamação interna. Esta é uma frustração que muita gente sente, não é verdade? Seguir uma rotina de cuidados à risca, usar protetor solar todos os dias, hidratar e mesmo assim parece que não é suficiente. As linhas finas continuam a aparecer, surgem manchas que não estavam lá e a pele começa a perder aquela vitalidade, aquele aspecto saudável. Para quem se revê nisto, a resposta pode não estar num novo produto cosmético, mas sim numa forma completamente diferente de olhar para a saúde da pele. Pois é, o verdadeiro culpado por trás deste envelhecimento que parece não ter travão tem um nome: inflamação interna crónica. E atenção, isto não é algo que se sinta como uma dor ou febre, é um processo completamente invisível, silencioso, mas contínuo que, dia após dia, vai minando a estrutura da nossa pele de dentro para fora. Para percebermos como é que isto acontece, temos de olhar mais de perto. Ora bem, para se poder combater o inimigo, o primeiro passo é sempre o mesmo. É preciso compreendê-lo. Como é que algo que não se vê nem se sente consegue causar estragos tão visíveis no nosso rosto? Vamos lá investigar o seu modo de funcionamento. E aqui é fundamental fazer uma distinção muito importante. Nem toda a inflamação é má. De todo. A inflamação aguda, por exemplo, é a nossa aliada. É a heroína da história. Quando fazemos um corte ou temos uma infecção, a zona fica vermelha, quente, inchada. Isso é o nosso sistema imunitário a enviar as suas melhores tropas para reparar os danos e combater os invasores. É uma resposta rápida, forte e essencial à vida. O problema, o verdadeiro vilão, aparece quando esta resposta nunca se desliga. A inflamação crónica é como ter esse exército em alerta máximo permanente. É um fogo brando que nunca se apaga e que, com o tempo, começa a atacar tudo à sua volta, incluindo os tecidos saudáveis do nosso próprio corpo. Esta definição é a chave de tudo. Não é uma explosão, mas sim umas brasas que ardem lentamente, dia após dia, libertando substâncias que nos vão danificando. E a parte mais traiçoeira, como o teste indica, é que não há sintomas óbvios. Ninguém acorda de manhã a sentir-se cronicamente inflamado. É uma sabotagem silenciosa a acontecer nos bastidores da nossa saúde e da nossa pele, enquanto continuamos com a nossa vida. E como é que esta sabotagem se manifesta no que vemos ao espelho? Vamos ver os danos, um por um. Primeiro, a inflamação liberta enzimas que funcionam como pequenas tesouras a cortar as fibras de colagênio e elastina, que são a rede de suporte da pele. O resultado? Rugas e flacidez. Depois, este estado inflamatório permanente desregula as células que produzem pigmento. Em vez de uma cor uniforme, temos uma produção caótica que resulta em manchas escuras. Mais grave ainda, este ambiente hostil cria radicais livres que danificam o ADN das nossas células, o que a longo prazo não só envelhece, como aumenta o risco de problemas mais sérios. E por fim, a própria barreira de proteção da pele fica mais fraca, o que a torna mais seca e mais sensível. Ou seja, a inflamação ataca a pele em todas as frentes, de dentro para fora. Bem, se este fogo interno é assim tão prejudicial, a pergunta que se impõe é: o que é que o está a alimentar? E a resposta, na esmagadora maioria dos casos, está nos nossos hábitos mais comuns, nas nossas rotinas diárias. Se olharmos para as causas, o padrão é bastante claro. A maior fatia, e talvez não seja surpresa, pertence à dieta. O consumo elevado de açúcar e de alimentos processados é o principal combustível para a inflamação. A seguir, temos a falta de sono. É a dormir que o corpo se repara. Se lhe tiramos esse tempo, a inflamação fica sem controle. A falta de exercício também é crucial. A atividade física moderada é um anti-inflamatório poderoso, enquanto o sedentarismo faz precisamente o contrário. O álcool em excesso, por sua vez, sobrecarrega o fígado, um órgão central na gestão da inflamação. E por último, comer em demasia ou muito tarde à noite obriga o nosso sistema a trabalhar quando devia estar a descansar, o que também gera respostas inflamatórias. De todos estes fatores, vamos concentrar-nos no mais direto, o pico de açúcar no sangue. Imaginemos o que acontece quando se come um doce ou se bebe um refrigerante. É uma onda de açúcar a entrar de repente na corrente sanguínea. O corpo entra em modo de emergência para lidar com aquilo, libertando enormes quantidades de insulina. Esta resposta de alarme, repetida várias vezes ao dia, todos os dias, lança uma cascata de químicos inflamatórios. Manter o corpo neste estado de alerta constante é como conduzir um carro sempre com o pé a fundo no acelerador. Mais cedo ou tarde, o motor acaba por ceder. Bom, o cenário pode parecer um pouco desanimador, eu sei, mas agora vêm as boas notícias, e são ótimas notícias. Da mesma forma que os nossos hábitos podem acender este fogo, eles também nos dão o poder de o apagar.
A solução está, na verdade, ao nosso alcance. A pergunta de 1 milhão de euros, como se costuma dizer, é esta. Qual é a estratégia mais eficaz para acalmar esta inflamação e dar à pele a oportunidade de se regenerar? A resposta pode surpreender pela sua simplicidade e, ao mesmo tempo, pelo seu poder. A resposta está no tempo, mais especificamente em dar tempo ao nosso corpo. Estamos a falar do jejum intermitente. E atenção, isto não é uma dieta sobre o que se come, mas sim um padrão alimentar focado em quando se come. E tem-se revelado uma das ferramentas mais potentes que existem para reduzir a inflamação crónica e promover a saúde a nível celular. Então, como é que isto funciona, na prática? Primeiro, ao concentrarmos as refeições num período mais curto, evitamos os picos constantes de açúcar e de insulina. O sistema estabiliza, acabam-se os estados de emergência e remove-se o principal gatilho da inflamação. Segundo, os estudos mostram que o jejum reduz diretamente os marcadores de inflamação no sangue. É como dar umas férias ao nosso sistema imunitário. Em terceiro, e isto é fascinante, o jejum ativa um processo chamado autofagia, um mecanismo que até já valeu um prémio Nobel. Basicamente, é o serviço de limpeza e reciclagem das nossas células. O corpo começa a eliminar componentes velhos e danificados e a reciclá-los. É um rejuvenescimento a nível microscópico. Por fim, o jejum é muito eficaz a reduzir a gordura visceral, aquela gordura perigosa à volta dos órgãos que funciona como uma verdadeira fábrica de inflamação. A palavra jejum pode assustar um pouco, mas a boa notícia é que não é preciso começar com nada de radical. A beleza desta abordagem é que pode ser adaptada à vida de cada pessoa, começando com pequenas mudanças que se conseguem manter. Existem algumas ações muito práticas que se podem começar a implementar hoje mesmo. Talvez o passo mais simples e de maior impacto seja parar de comer 3 a 4 horas antes de ir dormir. Só isto já garante um período de jejum noturno de pelo menos 12 horas, o que traz enormes benefícios. Outro passo é reduzir o consumo de açúcar, sobretudo em bebidas e snacks. Trocar alimentos muito processados por comida na sua forma natural. E aos poucos, tentar encurtar a janela de alimentação. Se o normal é comer das 8 da manhã às 9 da noite, talvez se possa tentar jantar um pouco mais cedo. São pequenos passos, mas com consistência levam a grandes resultados. E para terminar, fica esta ideia. Podemos investir uma fortuna nos cremes mais caros e nas tecnologias mais avançadas, mas se o nosso ambiente interno for um caos de inflamação, estaremos sempre a lutar uma batalha perdida. A pele mais bonita e mais saudável é no fundo o reflexo de um corpo saudável e equilibrado. A verdadeira beleza não se aplica com um creme. Constrói-se, literalmente, de dentro para fora.